novamente, eu sou o professor Paulo Jorge e desta vez nós estamos aqui para fazer a correção das atividades de todas aquelas aulas que nós tivemos até agora. Você está lembrado? Foram 4 aulas e em cada aula destas nós temos atividades para serem realizadas. E onde estavam essas atividades? No caderno, no bloco de atividades que você certamente, melhor dizendo, recebeu. Só um lembrete. Essa correção de atividades agora é para você, aluno do 6º ano. Depois nós teremos a oportunidade de corrigir atividades do 7º, do 8º, do 9º. Mas repito, agora nós vamos corrigir as atividades do 6º ano, que são aquelas atividades que têm a ver com os ensinamentos da tradição escrita. Então eu quero te fazer um convite. Pega aí o teu lápis, borracha, caneta, o que preferir. Pega o teu caderno, o teu bloco de atividades que você recebeu também da escola e pega o seu caderno. Porque eu sei que alguns de vocês responderam estas questões no caderno à parte. Então junta aí o material para que a gente possa fazer a correção. E certamente nessa correção percebemos uma coisa bem interessante e bacana, que certamente vai te deixar feliz. E nós, eu, aqui também, que é que você certamente vai ter acertado, não é? Porque são questões bem interessantes e possíveis de terem sido respondidas corretamente se nós prestamos bem atenção. Mas se acontecer de você, quem sabe, não ter acertado como esperava, não desanima não. Porque é assim que a vida vai acontecendo e vai se dando. Na escola não é diferente também. A gente acerta hoje, acerta amanhã, talvez erra aqui, mas tem a possibilidade de corrigir, de aprender novamente. Isso é uma das coisas boas da vida, de estarmos na escola e de sermos estudantes também. Saber que a gente sempre aprende. E se a gente erra, não quer dizer que está tudo acabado, não, ao contrário. Quer dizer que nós estamos num caminho, e num caminho bom. Não é verdade? Pois bem, pegou seu material? Foi lá? Pegou? Preparado? Vamos lá. Nós vimos... mas tem um detalhe. Antes de nós começarmos a ver essa atividade 1, falando dos ensinamentos da tradição escrita, só recapitulando, ou seja, relembrando rapidamente. Nós vimos que a tradição escrita, ela chega nos fiéis de uma determinada religião ou expressão religiosa através de um livro. E que esse livro é chamado de livro sagrado, justamente. Mas nós vimos ainda que existem muitas religiões que não têm esses livros sagrados, mas não deixam de ter uma orientação para a vida. E essa orientação trata-se de ensinamentos que são passados de geração em geração, que ficam apenas na perspectiva da oralidade. Na verdade, antes dos livros se tornarem sagrados, textos que hoje nós temos acesso, eram presentes na tradição oral. Ou seja, os pais que passavam para os filhos, estes filhos que quando cresciam se tornavam pais, passavam para os seus filhos e assim ia se dando essa transmissão do conhecimento desta palavra que é tida como sagrada. Alguns se tornaram livros, outros não, e nas religiões são importantíssimos, ou importantíssimas, as tradições oral e a tradição escrita também. E nossas aulas foi um foco sobre a tradição escrita. E aqui nós temos a atividade número 1, que dizia assim, acompanha comigo. Como os povos antepassados registravam suas histórias por meio de desenhos, faça um exercício semelhante para manifestar aspectos de sua identidade cultural e religiosa. Para isso, complemente cada enunciado com desenhos criativos. Bora pensar um pouquinho? Olha só. Foi pedido aqui que você fizesse como os nossos antepassados faziam, né? Eu dizia que se dava por meio da oralidade, por muito tempo também essa comunicação se deu, como nós vimos lá no início, por meio de desenhos. Nossos ancestrais faziam isso, né?
E a ideia é então que você, por meio de imagens, desenhos, e você certamente gosta de desenhar. É tão bom, né? Representasse algumas dessas realidades aqui. Nós podemos acompanhar que estava lá no seu, ou que está no seu caderno de atividades. Minha família é... Então, você deve desenhar aqui do seu jeito, tá? Não pode pedir para ninguém desenhar, não. É você, com sua criatividade. Fazer uma imagem que represente a sua família. E é possível fazer uma imagem que representa a minha família? É. Uma imagem que sintetiza um pouco aquilo que de bom, de coisa boa, ou talvez não tão boa também, é verdade, que você vive na família e que gosta de representar. Depois, utilize a maior parte do meu tempo para... E aí? Qual a imagem que melhor representa o uso que você faz do seu tempo? Número 3. Um ensinamento religioso que eu aprendi com os meus familiares. Que ensinamento foi esse? Tem algum ensinamento que você aprendeu do seu pai, do seu avô, avô? E aí? Se tem, traduz ele através de um desenho, pode ser uma pintura também, né? E por fim, por meio de uma imagem do seu desenho, você vai representar os tipos de alimentos que mais comemos na nossa família. Ou seja, na sua família, quais são os alimentos sempre mais presentes? Desenho também. Eu imagino e estou super curioso para conhecer os desenhos que vocês fizeram. Talvez até alguém pense, que pena, ninguém vai ver meus desenhos. Vai sim. Você pode, se tem um WhatsApp, por exemplo, tirar foto e mandar para o grupo da tua turma, quando o professor pedir. Olha que interessante. Já pensou isso? Compartilha com teus amigos de sala também, que fizeram a mesma atividade. Mas não tem WhatsApp. Se não tem, paciência, tem calma, desenha e deixa registrado. Breve nós vamos voltar às nossas aulas normal. No breve nós não sabemos quando, mas há perspectivas. Quando voltar, quando normalizarmos, aí você compartilha. Legal? Guarda essa ideia. Desenha, responde. E por fim, tem uma frase da primeira atividade para você preencher dizendo: para mim, a religião representa... E aí? O que é que você acha da religião? O que é que ela representa? O que é que ela significa para você? Tá certo? Eu não vou dar a resposta, claro, porque é uma resposta bem pessoal. E cada um pensa de um jeito. Se de repente você disser, eu não sei direito, pode pedir ajuda? Claro, pode, sem nenhum problema. Mas responda do seu jeito. O que você acha que a religião é e faz de bom para o ser humano, para nós? Vamos à atividade número 2. Tem um texto introdutório, passa aí a folha, né? Na outra folha, certamente, que diz assim: à medida que o ser humano passa a registrar os acontecimentos das experiências no seu cotidiano, é possível identificar nesses mesmos registros aspectos evidentes de experiências religiosas. Ou seja, aquilo que eu já falei em uma de nossas aulas passadas, né? Parece que, mesmo se a pessoa diz eu não quero, mas não tem como negar que há no mundo presença de aspectos, de expressões religiosas que fazem parte desse mundo que nós estamos inseridos. Qual foi a proposta dessa atividade número 2, então? A seguinte: converse com seus familiares e escolha alguns momentos de sua vida em que houve um fato marcante à sua experiência religiosa. Depois socialize com seus colegas e com seu professor também. Então, olha, que legal, não vai ficar guardado somente não, né? Depois vai passar para os colegas, para os professores também. Um fato, um acontecimento importante da sua vida que foi possível perceber também algo de experiência religiosa. Tem um fato que certamente você talvez esteja se lembrando, ou que alguém vai lembrar para você, que é muito comum, sabia? Sobretudo entre aqueles que são considerados cristãos, que é mesmo quando você era pequeno, nem se lembrava, por exemplo, né? Mas teus padrinhos, teus pais te levaram para serem batizados. Isso é só um exemplo de uma presença da questão religiosa na sua vida. Mas existem outros também, não é? Por isso que é bom procurar saber com a família. É importante fazer esta memória e perceber estas questões também. Existem outros, por exemplo, adolescentes, crianças que, quando passam uma máquina em seu cabelo e ficam carecas, não fizeram isso por acaso.
para muitos fazem parte também de um rito, de uma determinada expressão religiosa. Olha o significado também importante, bacana para descobrir, escrever e compartilhar. Beleza? Vamos para a atividade número 3. Bom, essa atividade número 2 é muito pessoal também. Não tem como dizer a resposta é essa ou aquela. Não é verdade? Pois bem. Agora, sim, olha eu esquecendo como é que pode. E você vai preencher essa questão usando esses quadriculados, esses cartões de respostas que foram impressos no caderno que você recebeu, dizendo mais ou menos a idade e qual foi o fato marcante que teus pais te contaram, teus familiares, que você gostaria de registrar, tá bom? Mas não consegui tantos fatos, mas nem sequer um. Faz uma forcinha, talvez até 2, é possível de descobrir. Seguindo aqui, agora sim, a atividade número 3 foi um desafio, porque aqui você tem que ser um aluno bem protagonista, desenrolada, e ter feito uma pesquisa. Quer ver só? Você é convidado a responder ao desafio. E que desafio é esse? Escolhendo para pesquisar os dados sobre os textos sagrados de uma das religiões, ou melhor dizendo, tradições religiosas indicadas na sequência. Nós apresentamos aqui 3 religiões cujos livros sagrados nós não tínhamos falado antes nas aulas, né? Inclusive aqui tem outra opção, Então digamos que você, os mormons, eu já escutei falar neles, vou marcar um X aqui, marca um X. Escolhido os mormons, por exemplo, você vai preencher essa próxima tabela que está aparecendo aqui. Vamos olhar para ela? A partir dos mormons, por exemplo, caso você tenha escolhido, você colocar o nome do texto sagrado para eles. Qual é o nome desse texto que eles seguem? Porque nós não tratamos em nossas aulas. Mas aí é o desafio, pesquisar e preencher a tabela para depois conversar com os colegas. Vai enriquecer bastante esse nosso conteúdo. Depois, a época em que foi escrito, olha a pesquisa, a necessidade, né? Depois, como e quem escreveu, quem são os autores. E para finalizar, o que contém esse texto? Quais são as mensagens lá contidas? Então eu penso, vale muito a pena, você fez. E aí, qual foi a religião que você escolheu? Compartilhe com seus colegas do 6º ano. Fale para a sua professora, certamente ela vai ficar contente se você fez. Não, eu não vou mostrar não. Mostra. Vale a pena. Beleza? E para a gente encerrar, a atividade número 4. São muitas, né? Mas foram feitas pausadamente. Não foi verdade? Não foi feito tudo de uma vez, não. Então, dá tempo da gente se organizar. A atividade número 4, melhor dizendo, enumere as alternativas da segunda coluna com base nos textos escritos de cada tradição religiosa. Aqui talvez não foi mais difícil, né? O desafio não foi tão grande, porque nós vimos quais são os textos sagrados destas religiões. Nós temos aí no seu bloco, temos, né? Confere aí, veja seu caderno. Nós temos o texto sagrado judaico, portanto, do judaísmo, budista, o texto sagrado hindu, o texto sagrado cristão e o texto sagrado islâmico, portanto, do islamismo. Vejam que tem em algarismo romano um número para cada texto desse. E qual é a ideia? Você preencher, e aqui já está respondido, qual o livro, texto sagrado dos que nós apresentamos há pouco, que tem relação com essas informações aqui há pouco apresentadas. Tá certo? Vou voltar a tela aqui, observa, veja no seu caderno também. Por exemplo, número 1, texto sagrado judaico. Vamos ver aqui, preenchendo agora, onde é que estaria? Aqui, nessa opção. Dizendo que esse texto recorda um período melhor dizendo, de em média 1.200 anos, no seio do povo hebreu. E é considerado o fundamento único da relação com Javé. Isso é próprio, por exemplo, do texto judaico, do judaísmo. Vamos voltar aqui, vamos ver o texto sagrado budista, o número 2, onde se enquadra aqui. Texto escrito em língua diferente da nossa, portanto, categorizado por este outro nome que nós chamamos de Shariputra, isso falando de forma portuguesada, né? Tem outra pronúncia certamente por lá.
a probabilidade de que tenha sido escrito no século I a.C. Então, beleza? Confere. Por quando tem. Dá uma olhadinha. 5, 2, 3, 1 e 4. É esta a ordem das respostas corretas. E aí, acertou? Uma, outra, todas? Parabéns. Bom, e aí para encerrar, eu pedi algumas questões. Diante dos conhecimentos aprendidos sobre história dos textos sagrados escritos, cite 2 atitudes indispensáveis que todos devam ter com relação às diferentes histórias dos textos escritos das tradições religiosas. Justifique. E aí você tem mesmo que escrever no seu caderno. Talvez no bloco não tenha espaço para escrever, mas não tem problema não. Escreve lá no caderno mesmo e deixa reservado a anotação, tá bom? Depois, se um dia alguém afirmar que determinado texto sagrado de alguma tradição religiosa é uma farsa e não tem sentido algum, que conselhos você daria a partir desse estudo que nós realizamos? Bom, já estamos nos despedindo já, não é? Mas para dizer que certamente eu penso que você diria, olha, nós temos que respeitar. Se eu, por exemplo, tenho alguém ou algum conhecido, ou conheço um livro sagrado de uma religião A, B ou C, e que para mim não é sagrado, isso não me dá o direito de faltar com respeito. Não é verdade? O respeito acima de tudo. E isso é importante para vivermos melhor, para vivermos bem, para vivermos numa sociedade livre e que cada um tenha a possibilidade de viver e exercer a sua fé, do seu jeito, do seu modo, no respeito e com o seu livro sagrado específico. Que bom que você esteve conosco, aluno do 6º ano, aluna, parabéns pelos acertos. Sim, outra coisa, não acertou sem problema, conserta, ajeita. O que foi válido foi você ter feito e não ter ficado parado, tá bom? Abraço, tchau, tchau, tudo de bom.